Salve família gremista, vitória do Imortal pra mostrar quem é que manda no Rio Grande do Sul. Papai Grêmio foi demais, jogaço, um jogo muito dificílimo, né? Um jogo complicadíssimo. A gente sabia que não seria fácil, em hipótese alguma, ainda mais por se tratar do maior clássico do Brasil. E o Grêmio hoje foi copeiro. Hoje o Grêmio foi raçudo. O Grêmio não aceitou perder do início ao fim do jogo. Por mais que a gente tenha dificuldades, por mais que a gente tenha limitações, o time foi aguerrido. O time foi aquilo que a gente sempre esperava. Vontade de vencer. Se falta qualidade, que não falte vontade de vencer. E foi o que aconteceu. Um jogo lá e cá, ataque contra ataque, né? Muitos espaços deixados, muitas chances criadas por ambas as equipes. E o Grêmio foi efetivo, cara. Uma coisa que a gente não via há muito tempo. O Grêmio conseguiu marcar 3 gols. Efetividade. Com os dois centroavantes. Por mais que o Carlos Vinícius tenha saído lesionado, por causa da virilha dele, que ele sentiu, né? Antes de acabar o primeiro tempo, foi substituído pelo Carlos pro André Henrique. O André Henrique também conseguiu fazer o gol. Então mostra que os nossos centroavantes estão com a mira ajustada, estão com faro de gol, e isso é muito importante. Mas também, só para deixar claro, cara, o Noriega foi coitado, ele sentiu muito, ele tava chorando, o Marcos Rocha foi consolar ele. Duas ocasiões de pênalti em cima dele. O primeiro não foi pênalti, e o segundo também não foi pênalti. O primeiro não foi pênalti porque o Bernabé dobra o joelho. Então, não tem como não ter um contato ali. Ele dobrou o joelho, sentiu que o jogador tinha dado do carrinho, só deixou o joelho, só deixou ele tocar. E aí ele caiu e o cara foi no VAR lá, o Marcelo de Lima Henrique, né? O Marcelo de Lima Henrique, só pra deixar claro, ele tinha errado contra o Inter, contra o Cruzeiro lá no Minas Gerais, tomou um gancho e ele ia se aposentar, porque ele tava pitando quarta divisão. Ele se aposentou. Aí deu todo esse procó aí, ele se aposentou, depois ele saiu da aposentadoria, ele tá pitando por outro lugar, agora o Ceará, se não me engano, ele era do Rio de Janeiro, foi pro Ceará. Aí e voltou da aposentadoria pra apitar o quê? Um jogo do Inter. Que coisa engraçada, né? O cara erra a favor desse time e consegue apitar pra esse mesmo time jogando em casa. Que coisa linda, né? Que coisa mais cuticute, não é? Cara, lamentavelmente o Noriega acabou sofrendo por esses erros, né? Eu não vou dizer que foi roubo, né? Não pode dizer que é roubo, por esses equívocos protagonizados pelo juiz, lamentavelmente, né? Porque o Grêmio sofre o gol, apesar do jogo ser equilibrado, o Grêmio sofre um gol, né, errado, e ainda tem força de conseguir buscar com o Carlos Vinícius o gol, né, no cruzamento do Marlon na jogada do William. E aí o jogo se desenrola, o Grêmio tenta mais algumas coisas, e coincidentemente ou não, nos lances seguintes, o Inter ganha mais um pênalti, né, que o Borré puxa o Noriega, puxando ele acaba deixando o braço mais à mostra, e a bola bate no braço dele e é mais um pênalti marcado. Né? E aí a gente pensa, porra, mas é inadmissível, né? Tá jogando com 12, ainda mais com o apoio do juiz, né? Escancaradamente, dando oportunidade para eles. Aí, pênalti, gol, e o Grêmio trocou o centroavante. E o André Henrique acabou fazendo um gol no escanteio, empatando o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Mostrando que, né, não tem como, né? Quando é roubado assim, não dá. Né? É lamentável. A gente tava questionando aqui o Mano Menezes por botar um time mais cascudo, né? O time do Grêmio foi bem, cara, suportou muito bem a pressão, né? Um time cascudo, com exceção do Noriega, mas de todos os outros, todos têm uma bagagem, todos têm uma história no futebol, né? Um time mais maduro. E eu acho que foi importante. Faltou um pouco mais de jogadas criativas, profundidade e triangulação, mas o resto foi muito bom. Né? E aí, o segundo tempo, acho que foi um resumo do primeiro tempo, né? As equipes atacando, né? Deixando espaço, né? E o Grêmio soube aproveitar. Né? O Grêmio, numa estocada com o Alisson, conseguiu fazer o terceiro gol. Né? E aí a gente pensou, bom, agora dá pra segurar, dá pra segurar. Aí na sequência houve o cartão vermelho do Arthur, até que acho que essa daí foi acertada pelo juiz, né? E ficou uma menos, a gente ficou difícil, porque o Inter se jogou pro ataque, né? E com jogadores altos, incomodando o time do Grêmio. O Volpi, mais uma vez, foi fundamental pro Grêmio. E aí no finalzinho, cara, olha, no final o André Henrique acaba fazendo um pênalti. Esse pênalti valeu. Esse foi um pênalti mesmo, ele chegou atrasado, errou, pênalti, e o Alan Patrick errou. Por quê? Porque Deus é justo, cara. A gente não aceita injustiças. O futebol não pode ser feito de injustiças. E o cara deles abateu, a bola bateu na trave e sobrou, ele botou pra fora. O juiz apatifou o jogo inteiro. Muitas faltas que ele poderia ter dado pro Grêmio, ele não deu. E as faltas semelhantes pro Inter ele marcava.
né? Qualquer toque no jogador do Inter era falta. A mesma jogada com o jogador do Grêmio mandava seguir o jogo. Então falta critério para arbitragem, faltou bom senso, faltou vergonha na cara. Mas enfim, mesmo assim eles não conseguiram vencer a gente. Esse foi o jogo, o típico jogo que a gente estava esperando, que a entrega é muito mais que a estratégia, que a vontade de vencer é muito mais que a estratégia. Né? O que importava hoje era vencer. Se jogou bem, jogou mal, não interessa. O importante era a vitória. Então fazia tempo que a gente não viu um Grêmio assim, com raça, que ia pra cima, com vontade, determinação, com garra, com picardilha, com brilho nos olhos, com sangue nos olhos. Isso é muito legal. Né? O Mano Menezes acabou mexendo, tirou o Denilson, entrou o Dodi, saiu o Cuejar extenuado, coitado. Né? O Cuejar foi bem, o Dodi entrou também, né? Depois o Cristaldo, enfim, o Kiko Oliveira com o Alisson foi muito bem, os dois jogaram muito bem. Acho que eu gostei da intensidade que eles deram pro jogo, né? Eles mudaram a dinâmica do jogo com o Pavon antes e com o William um pouco mais cadenciado, né, mais marcado, mais posicional, com o Alisson e o Kiki, eles mudam de direção, então isso acaba confundindo a zaga adversária, né, o time adversário. Foi muito bom, cara, eu gostei do jogo, gostei da entrega do Grêmio, hoje ninguém foi mal, não vou criticar ninguém, não vou falar mal de ninguém, porque a gente precisava da vitória e aconteceu, né, nos trancos e barrancos, acima de tudo, acima de todos, com o Grêmio com raça, o Grêmio com determinação, cara, eu tava me tremendo no jogo inteiro, né, por conta dessa péssima esse posicionamento da arbitragem, que não poderia fazer esse tipo de coisa, mas fazem, então bota em xeque um campeonato. Olha quantos lances poderiam ter sido revertidos e bem melhores marcados, analisados, e não é, né? Engraçado. Então eu acho que tem que ter abrir esse olho, né? E não sei. Só sei que o Grêmio mostrou mais uma vez que é o maior do Sul. É um time. É imortal, não é à toa, né? O Grêmio é imortal, não é à toa. Por isso o Grêmio é imortal, por conta dessas proezas, por conta desses jogos de raça, de entrega mútua de todos. Então, parabéns ao elenco do Grêmio por essa vitória. Hoje não vou criticar ninguém, não vou falar mal de ninguém, é isso aí. É o que a gente quer, vontade de vencer, né? Independente, cara. As derrotas acontecem, só que tem formas de derrotas, tem formas de ser derrotado. Se tu é derrotado e aceita a derrota, isso é a pior coisa. Entrar derrotado é a pior coisa que tem. Agora, tu lutou, tentou e perdeu, beleza, temos o próximo jogo, mas tu tem aquele espírito competitivo. E o Grêmio mostrou isso. Ganhamos de um time bom. O Inter não é um time ruim, é um time difícil de jogar, ainda mais jogando fora de casa. Mas o Grêmio mostrou que pode ser melhor se tiver vontade, dedicação, um ajudar o outro. E isso faz uma equipe campeã. E é o que mais importa, coletivo. E o Grêmio hoje tem um coletivo muito bem. O William, o Arthur, né, o Cuejar, o Wagner Leonardo, o Marlon, o Marcos Oliveira, o Marcos Rocha, o Volpe, o Carlos Vinícius que fez o primeiro gol dele, um golaço de cabeça, parabéns. Tomara que não seja nada sério com ele, só um desgaste ali talvez na jogada, né, uma puxadinha a mais, enfim, o André Henrique. Mas é isso, cara, é vontade, vitória e graças a Deus a gente conseguiu, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vitória do Grêmio, vamos, papai Grêmio! Isso é pra dar uma moral, pra dar confiança pro restante do campeonato. A gente tem 2 jogos em casa. E se Deus quiser, vamos buscar mais 2 vitórias. Botafogo e Vitória. Cara, é o que a gente pede. Vontade de vencer, que tudo dá certo. Tamo junto, um grande abraço. Se cuidem, fiquem todos com Deus. Cara, hoje o nosso domingo tá maravilhoso. A gente venceu e eles perderam. Tadinhos, né? Mesmo com o juiz dando 2, 3 pênaltis pra ele. Eles não venceram porque merece ganhar quem respeita o futebol, quem se dedica e quem não faz esse tipo de jogadas obscuras para tentar ganhar de forma injusta dentro de campo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e o Grêmio sempre é o Papai Grêmio. Valeu, gurizada, se cuidem.